irmãos abrirem comigo suas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119, nós vamos prosseguir com a nossa série de sermões. Vamos ler do verso 33 até o verso 37, porém, nos deteremos mais essa manhã no verso 37, que é o versículo da nossa prédica hoje. Salmo 119, a partir do verso 33. Diz-nos assim a palavra do Senhor: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos, para que não vejam vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra, e que essa manhã, mais uma vez, possamos perceber a grandeza do poder de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ajuda-nos para que possamos amá-lo mais e mais, Pai, porque tu ama de forma plena, perfeita. Tu mesmo disse: chama meu filho amado em quem me comprazo. Queremos ter o deleite que tu tem no teu filho, porque nisso está a nossa vida, nossa plenitude, nossa alegria. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, as santas mulheres que o Senhor tem concedido, Senhor, tão grande responsabilidade. Capacita, e que essa manhã também o Senhor possa abençoar os maridos, os filhos, os lares, para que sejamos famílias fortes, constituindo esta família forte que é a igreja, para a glória do teu nome. Nos ajuda, mais uma vez assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tendo tratado da cobiça no coração, o salmista entende também a necessidade da vigilância com os olhos ante um mundo de vaidade. Então, lembra que no verso 36, na semana passada, o salmista diz: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Então ele trata do âmago do pecado, de fato a cobiça, como o fundamento de todo o pecado. Nós consideramos isso na semana passada. E ele pede então que Deus incline o seu coração aos testemunhos, ou seja, a palavra, o mandamento do Senhor. Porém, ele prossegue ainda tratando dessa feita dos olhos. E é muito importante isso. O pensamento, claro, inspirado do salmista, faz com que ele possa abarcar toda a nossa necessidade e, claro, os nossos pecados e o poder de Deus para nos transformar e nos conduzir de acordo com sua vontade. O que nós podemos aprender mais com o salmista nesse verso 37? Veja, ele diz: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Os olhos, irmãos, são a candeia do corpo. A Escritura diz isso, o Senhor Jesus fala isso para nós. E desde o princípio, esse é o modus operandi do pecado. Ou seja, a concupiscência da carne, a paixão da carne, ela é seguida e nutrida pela paixão dos olhos. Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e de João, a soberba da vida. Em Gênesis 3, abra comigo o texto sagrado, veja que quando os nossos pais caem ali, o relato de Moisés nos dá a compreensão da dinâmica do pecado afetando o primeiro casal. E olha o que diz em Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, observe, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável a quê está escrito? Aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, a mulher vê que o fruto é agradável aos olhos, é desejável. E todos nós sabemos o desfecho desse olhar. Então, é interessante como podemos dizer que a queda, ela tem o seu princípio no olhar. Né? Podemos dizer ali, claro, atrelado à cobiça, como nós vimos no sermão passado. E o que o salmista faz aqui? Ele destaca a cobiça e na sequência fala do pecado dos olhos. As Escrituras, irmãos, são abundantes na advertência quanto ao que vemos.
Constantemente as Escrituras nos admoestam quanto a isso. Pois desde a queda, os olhos, como janelas da alma, se tornaram corrompidos em sua fixação pela gratificação dos desejos. Então os nossos olhos, desde a queda, se tornaram corrompidos. E a fixação na gratificação dos nossos desejos. Jó, compreendendo tal perigo, embora como nós saibamos, o testemunho sobre ele no capítulo 1, era que ele, o Senhor Deus fala, era um homem íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal. Interessante que o nosso texto fala, o salmista diz, desvia os meus olhos. Olha o que está escrito em Jó 31, está escrito assim na palavra do Senhor, fiz aliança com meus olhos. Olha o que Jó nos diz, como pois os fixaria eu numa donzela? Que poção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Perceba o verso 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos. É muito interessante isso. Jó, ele sabia, ele era um homem íntegro. E aqui, considerando a concupiscência dos olhos, ele destaca uma donzela, ele diz como um homem casado, como, pois, eu fixaria os meus olhos sobre uma donzela? O meu coração, de fato, não segue os meus olhos, porque o olho pecaminoso, ele pode ainda, de maneira súbita, estar sobre algo que não agrada a Deus, mas o seu coração, o coração do fiel, ele diz, não, Senhor, afasta de mim isso, qualquer olhar que não te agrade. Isso, claro, envolve não apenas a realidade do sexo oposto, tanto para o homem quanto para a mulher, mas tudo aquilo que fomenta, alimenta, nutre e funciona como combustível para a cobiça. Salmo 101, ainda a palavra de Deus nos diz assim, perceba, o escritor sagrado, ele fala de forma muito bela. Davi diz assim, no verso 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Então ele vê que a falsidade, aquilo que aborrece a Deus, se pega nele também pelo que ele vê. Ora, isso é no mundo de hoje de imagens que nós temos, no nosso mundo hoje de internet, né? Palma da mão, o mundo aos nossos olhos aqui. Então realmente é algo muito pertinente para nós, a compreensão da paixão dos olhos. O Senhor Jesus, de fato, ele foi incisivo quanto a esta verdade. Eu quero apenas citar 2 textos aqui. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus fala isso no verso de número 27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, veja, olho, coração, olhar com o coração, olhar com intenção impura. Por isso que nós temos no Salmo 119, verso 36, a cobiça do coração, e no Salmo 119, verso 37, os olhos, e o Senhor Jesus junta aqui mostrando exatamente isso, concupiscência da carne, a cobiça, a concupiscência dos olhos. Ainda no capítulo 6, versículo 22, o Senhor fala, são os olhos do corpo, ele diz, a lâmpada, né? São os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que é em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, o apóstolo João, que eu venho citando aqui, destaca esse ensinamento na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 15 a 17. Ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Então, veja como é importante nós compreendermos o papel singular dos olhos para nós como homens e mulheres que servimos ao Senhor. Irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor para que não fixemos os olhos no que é pecaminoso. É claro que isso vai além de um olhar adúltero, que devemos sim, claro, evitar, pois a cobiça e os desejos pecaminosos e a inveja são pecados expressos e nutridos pelos olhos. Então por isso que nós invejamos, cobiçamos.
Né? Tanto que você vai ver no 10º mandamento, diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o jumento do teu próximo, nada do teu próximo, os olhos não se cansam de ver, diz a Escritura. E nós ficamos querendo sempre saciar os nossos desejos. Né? Hoje o mundo trabalha muito com isso. Né? Na propaganda, você não tem o que você poderia ter ou deveria ter, aquilo que é melhor. Seu celular é ultrapassado, seu carro é ultrapassado, sua casa é ultrapassada, sua roupa é ultrapassada, sua bolsa não é melhor. Você sai da loja com o seu aparelho, seu smartphone novo, mas ele já se tornou velho. Foi lançado outro, e seus olhos sempre querem mais. Veja como nós podemos ser enredados de forma imperceptível por um mundo que vive realmente na gratificação dos desejos pecaminosos dos olhos. Que o bom Deus nos dê olhos mais puros. Volta comigo para o verso 37 do Salmo 119. Perceba aqui outro ponto importante. Ele diz assim: desvio os meus olhos para que não vejam a vaidade. Interessante, né? No começo da minha fé, havia muita definição, eu ouvia muita definição equivocada quanto à vaidade. Usar determinada roupa é vaidade, cortar o cabelo de tal forma é vaidade, isso é vaidade. E principalmente isso era um peso colocado mais sobre as irmãs. Né? Tudo é vaidade, cuidado, é vaidade. Mas a gente vai observando que o que no contexto antigo, que muitos de nós ouvimos, e até de algumas igrejas hoje que ainda abordam muito a questão de usos e costumes, a vaidade não se detém apenas nisso. Isso pode ser também algo realmente fútil. Mas como nós podemos definir a vaidade à luz das Escrituras? Eu creio que a vaidade seja a vida vivida e não considerada à luz da eternidade. A vaidade é a vida vivida e não considerada à luz da eternidade. Ou seja, a vida apenas debaixo do sol. Não é isso que o autor de Eclesiastes fala constantemente? Debaixo do sol. Ou seja, o homem vaidoso não se eleva acima do sol. Ele só pensa no que está do sol para cá. Para ele não existe prestação de contas. Para ele não existe um Deus o qual ele estará diante dele um dia. Para ele não existe justiça absoluta, verdade absoluta. Tudo é relativizado. Filosofias que enganam o coração da humanidade. Isso é vaidade. João define, eu creio que aqui está a beleza, quando ele diz assim, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. E na sequência ele fala de quê? A soberba da vida. A soberba da vida é a vaidade. É você achar que se basta. É você achar que está completo. E que toda a sua vida consiste em viver nesse mundo a busca da gratificação do que os seus olhos constantemente almejam. Uma vida vã e inútil é aquela que faz do que é temporal o seu eterno. Veja isso. Não é assim que vivem os ímpios? Mas um dia tu vai morrer. Vira a boca para lá, eu não quero saber de morte. Que morte o quê? Estragou a brincadeira. Falou em morte. Porque para um ímpio, a vida aqui debaixo do sol é tudo. Lembra, eu falei isso para vocês, quando eu vi o Chicanismo dando entrevista, né, antes dele morrer, faz um tempo, tinha um quadro no Fantástico, que é assim, o que vi da vida. Né, vocês lembram? Eu achava legal o que vi da vida. Né? E aí perguntaram para ele, morte, você tem medo? Ele, não. Ele disse, eu tenho pena. Por quê? Porque ele não pode segurar a vida por entre os seus dedos. Mas ele queria poder segurá-la para poder vivê-la aqui para sempre. Na gratificação dos seus prazeres. Então, o que nós observamos é que existem sim, né, as glórias desse mundo, os prazeres, as riquezas, e elas podem ser consideradas como um fim em si mesmo. E aí sim é que nós vemos a vaidade. Mateus capítulo 4, olha o que está escrito. Porque o problema não é que no mundo não haja prazer. Mas o problema é não entender que os prazeres desse mundo são indicadores do prazer maior, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Evangelho de Mateus capítulo 4, quando Satanás tenta o nosso mestre, no versículo 8 está escrito, levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele queria que Cristo trocasse o culto
a beleza da glória do culto pela beleza da glória do mundo. E Jesus diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então a vaidade é abraçar o mundo e não cultuar. E Cristo não se deixou levar por isso. Ele era o Senhor do céu e da terra, mas ele sabia que a beleza e a glória e a plenitude do seu ser estava em cultuar o Senhor. Lamentavelmente, irmãos, nossos olhos são treinados desde o nascimento a se fixarem nessas coisas. Como eu falei, não é que no mundo criado não haja beleza, não haja prazeres legítimos, mas é a fixação nos mesmos, a parte de Deus, sem considerá-lo, ou seja, o Senhor Deus, o bem e o prazer maior que a tudo criou para Ele conduzir. O ensino bíblico é que andemos por fé. 2 Coríntios 5,7 diz para nós: andemos por fé e não por vista, e que busquemos as coisas do alto, porque ainda não se manifestou o que haveremos de ser, como diz 1 João capítulo 3. E Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 3, diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, porque os nossos olhos nos enganam. E nós precisamos fechar os olhos e enxergar o eterno. As glórias desse mundo, irmãos, são sedutoras, porém efêmeras e passageiras. Guarde isso, né? É muito interessante isso, sentir na pele, né? É muito interessante isso. Eu sei que hoje a habilitação e outros documentos comportam mais informações, mas ainda em algum lugar o RG, né? Eu tive que aposentar o meu RG, porque as pessoas não acreditam que sou eu, né? Eu sei que eu melhorei, né? Mas não tem como. O tempo está dizendo para você todo dia que o tempo está passando. E que você não vai se manter como você está. Sua saúde vai acabar, seu dinheiro vai acabar, seu tempo vai acabar. E sua vida pode acabar. Mas aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. É aí que está a diferença. É aí que está a diferença na vida de um homem e de uma mulher que temem a Deus. Por fim, Salmo 119, perceba, os olhos, a vaidade, né? A vaidade é como um imã, atrai, né? Os nossos olhos são sedentos pela vaidade. Então o que é que pode nos ajudar? Apresentamos o problema, o salmista apresenta isso, mas qual é a solução? A solução, veja no versículo 37, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Como lidar com a concupiscência dos olhos em um mundo de vaidades? Somente uma vida autêntica com Deus pode purificar nossos olhos e nos livrar dos poderes deste solo enfeitiçado. Essa é uma figura, um simbolismo que eu pego de John Bunyan. Solo enfeitiçado. A gente vai andando e o solo vai emitindo, não sei, né? Algum aroma, alguma coisa. Pensando na realidade aqui, do símbolo ali de John Bunyan, na sua alegoria. E é interessante que o solo enfeitiçado, ele não está apenas no começo da vida cristã. Na alegoria de Bunyan está bem à frente. Quando a gente pensa que já se desvencilhou de tudo, de repente o solo começa a surtir os seus efeitos sobre nós, efeitos inesperados. Nós começamos a nos apegar mais a essa vida. Começamos a pensar que temos que nos preparar, ter o melhor, nada contra a previdência, nada contra o cuidado com a saúde, nada disso, por favor. Mas nós começamos a ficar tão apegados aqui, que não consideramos isso. Ou seja, que nós estamos andando em um mundo que a cada dia nos busca, cada dia tenta nos prender a essa esfera. O salmista roga a Deus que desvie os seus olhos e o vivifique. Isso está no versículo 37. Mais uma vez, vemos aqui a importância de uma vida de oração, que é imprescindível ao cristianismo autêntico. Veja que ele está orando no verso 37, ele diz: desvia os meus olhos, para que não veja a vaidade. Oração, sempre nós vamos bater nessa tecla, oração, porque a Escritura constantemente bate nessa tecla. Nós temos aqui dois pedidos, um negativo e um positivo. Qual o negativo? Desvia os meus olhos. Precisamos nos denunciar em oração. Precisamos nos unir à verdade divina, a fim de que nossas consciências não sejam cauterizadas. E assim se acostumem com a cobiça dos olhos.
Precisamos estar de olho em nossos olhos para prontamente nos denunciarmos em oração. Senhor, eu sou cobiçoso, eu sou invejoso, eu tenho olhares adúlteros, eu quero mais, eu não me satisfiz ainda em Ti. Se denuncie diante do Senhor. Ele diz aqui, desvia os meus olhos. Ele não diz ao olho do irmão, ao olho da irmã. Não é? A gente sempre está de olho no olho do outro. E Jesus fala o quê? Tira primeiro o que está no teu olho? Uma trave. Não fica olhando para o cisco que está ali no olho do seu irmão. Tem uma trave no seu. Tenha cuidado com isso. Seja o seu promotor. Coloque-se no banco dos réus, se levante e se denuncie. Eu sou miserável pecador, de olhos impuros e coração cobiçoso. Salva-me, ó Deus. Aí Ele ouvirá a sua oração. Aí terá misericórdia de você. Temos também um pedido positivo. O que Ele pede? Vivifica-me no teu caminho. Precisamos de mais vitalidade e fervor em nossa devoção. Precisamos de mais empenho, de mais diligência pelas realidades invisíveis, a fim de que nos deleitemos mais no eterno e assim escapemos da sedução que os olhos sempre veem, buscam. Irmãos, espiritualidade não é passe de mágica. Espiritualidade é diligência. Diligência é empenho. Leia a sua Bíblia, ore mais, feche mais a sua televisão, desligue mais o seu celular. Busque as coisas que são do alto, leia bons livros. Você só crescerá se você nutrir a sua alma com aquilo que é eterno. Não tem outra realidade, não tem aqui algo que vai... Não, Deus estabeleceu as coisas dessa forma. Então por isso que Ele pede, Senhor, vivifica-me no teu caminho. Clame ao Senhor por deleite e fervor, pois só com os anseios celestes você vencerá as cobiças terrestres. Não existe outra coisa que pode lhe dar vitória. Você só vencerá um desejo com um desejo maior. E o desejo maior, o desejo celeste. Aí sim, cada vez mais, mortificará as corrupções no seu coração. Lembra do cântico? Parafraseei aqui, não sei se está certo, mas é por aqui. Eis um mundo sedutor a querer nos atrair. Sem teu fogo abrasador, não podemos resistir. Eu só posso vencer o fogo da paixão com o fogo que procede da boca de Cristo, como Ele falou aos discípulos no caminho de Emaús. Não ardia porventura o nosso peito? Então a chama eterna, ela devorará a chama temporal e nos alavancará para a realidade celestial. A cobiça é expressa e alimentada pelos olhos. É necessário que nosso coração seja vivificado nas realidades invisíveis, a fim de que escapemos desse mundo enfeitiçado. E que Deus nos ajude. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Santifica, Senhor, os nossos olhos. De fato, dá-nos corações que sejam inflamados pelo amor a Ti. Vivifica-nos no Teu caminho. Perdoa os nossos pecados. Temos cobiçado, temos tido inveja, temos tido sim olhares impuros, mas o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos ajuda para que limpos, com olhares que veio invisível, nós possamos cada vez mais buscar aquilo que é eterno. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo e abre os olhos daqueles que se encontram em cegueira plena, ou seja, sem o conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós oramos no nome dEle, do Teu Filho, essa manhã. Amém.